As leituras de hoje falam as consciências do cristão. A Santa Madre Igreja se escolheu para a admoestação dos convertidos. A consciência humana é o coração humano. O conteúdo da consciência são as cidades, segundo a leitura alegórica das Escrituras. Ter consciência de Deus não significa obedecê-lo em seus mandamentos. Muitas vezes o indivíduo segue impulsos da razão, conectado aos sentidos. Vamos chamar essa conexão de carne. Quando o indivíduo segue os impulsos da carne, dizemos alegoricamente que ele está sob a influência dos deuses. O problema do indivíduo cuja alma segue os impulsos da carne e os deuses é que o erro mora nesses impulsos. E a consequência, invariavelmente, é a vergonha, ou o orgulhoso não arrependimento, ou a intolerância. Eu chamo a atenção para os versículos 13 e 14 do Evangelho de hoje, segundo Lucas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. O que se segue, se não há arrependimento, é a cólera, esta a mais comum, e a necessidade de manter o estado de coisas do orgulho na sociedade, através da hipocrisia, da mentira, dando livre vazão à frustração, à crueldade, ao preconceito e ao ódio. Porque a razão humana não foi criada por Deus, seu arquiteto, para valorizar as coisas terrenas, mas para servir-se delas somente a fim de conquistar mais consciência conectada à luz da razão divina e assim construir o mundo, no sentido do bem, da verdade e da justiça. Satisfazer os desejos da carne, isto é, tentar ilusoriamente satisfazer-se apenas a si mesmo, é um impulso egoísta, oriundo dos deuses, que são os demônios da carne. Na verdade, não se satisfaz nada, não são deuses, não existe senão frustração. O amor é o divino soberano. Ele é quem nos deixa repletos de paz, alegria e satisfação. O contrário é a tristeza. Chamo a atenção para a leitura dos versículos 15 a 18 e 20, 21 e 22 da primeira leitura de hoje. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição, mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Quando se profana a razão, a consciência, também a alegoria de Jerusalém e, consequentemente, o próprio templo, a alegoria do corpo, se corrompem. Ninguém se engane. Não há prazer
senão em uma consciência ligada ao divino Deus Filho Jesus Cristo. Evidentemente, uma alma ligada a Cristo será perseguida pelas pessoas, melhor, os indivíduos, ligados aos falsos deuses. Chamo a atenção para os versículos de 1 a 4 do Salmo de resposta de hoje. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram ao Senhor o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Ou seja, infidelidade, Jerusalém e o próprio templo são as nossas consciências pouco conectadas a Deus, ainda que crentes nele, que se corrompem diante da falta de consciência, diante da falta de busca da verdade através do estudo das Escrituras e da prática do bem, obedecendo aos mandamentos. Evidentemente, se nós somos objeto de gozação e zombaria, a ira nos invade. Mas a ira também aponta para uma ligação nossa, interna, de nossa razão aos sentidos da carne, que é o orgulho. Obedecer a Jesus, que ordena no Sermão das Bem-aventuranças a ficarmos alegres nesse tipo de perseguição agressiva e caçoada, é resistir à ira como se resiste ao pecado, porque a ira é um pecado, vindo da influência dos falsos deuses. Eu chamo a atenção para os versículos 5 a 8 do Salmo de resposta. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira, como fogo arderá a vossa cólera. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos, por vosso nome perdoai nossos pecados. Para nos ajudar a deixar apagar a ira, ela se torna a ira de Deus. Como crianças, precisamos entender isso. É preciso obedecê-lo e deixar o fogo queimar. O espírito irado queima e se esvai, enquanto Deus nos provê de renovação espiritual, de paz e alegria, porque estamos no seu descanso ao deixarmos o fogo queimar. Esse é o mistério e que faz parte da cultura judaica do Antigo Testamento, mas de nada adianta praticá-lo se nós não obedecemos aos seus mandamentos. Aí a ira se torna constante. A questão que se impõe é: não é possível ao cristão estacionar no conhecimento e prática da filosofia cristã. Nossa consciência deve se conectar cada vez menos aos sentidos do corpo, o que inclui a tal da realização pessoal, e aqui vai um testemunho histórico. Eduardo Cunha, que é um temente a Deus, tem 5 milhões de dólares na sua conta na Suíça. Isso é inconcebível para um cristão. Não é no dinheiro roubado que está a realização, a satisfação. E isso são falsos deuses. Obedecer a Deus segundo as Escrituras é não se deixar levar pela hipocrisia das consciências, evitar o orgulho, fonte de conexão carnal. Chamo a atenção para os versículos 15 a 16 do Evangelho de hoje. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu. Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão,
deu graças e o abençoou, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue. Fazei como crianças e comei a minha carne e bebei o meu sangue, para terem a vida eterna. Amém, Senhor.